Vai ter confusão ou não vai ter confusão? No sentido de, nós estamos aí às portas de uma terceira guerra mundial ou não? A impressão que dá, e o Jamil lembra bem o Fukuyama, né? Como estava errado o Fukuyama, né? A impressão que dá é que o Putin sabe o que está fazendo, porque ele sabe que Estados Unidos e as democracias europeias dificilmente vão se meter numa confusão militar, dificilmente vão mandar soldados para a Ucrânia, porque inclusive a Ucrânia ainda não integra a OTAN, né? Então ele sabe que o Biden não vai mandar soldados para lá. Você acha que é o que se passa ou existe o risco de os países da OTAN enviarem mão de obra militar para a Ucrânia? Josias, é muito difícil a gente falar exatamente uma previsão sobre o que acontece, pelo seguinte: em 2014 aconteceu, né? Então já tivemos exemplos, e o Ocidente, e aí o Ocidente, lê-se Estados Unidos e União Europeia, lamentam muito até hoje não terem tomado uma ação mais dura contra o Putin, nem naquela região ali da Ucrânia, nem na Crimeia. Então houve uma tentativa, né, desta vez, de dizer: não, agora acabou. Vocês não vão continuar fazendo isso. A questão, e eu acho que não resta nenhuma dúvida aqui na Europa, pelo menos, ninguém, absolutamente ninguém, depois de 2 anos de pandemia, pensava em começar uma guerra agora, que era o momento da recuperação da economia mundial, o momento da recuperação da Europa, muito abalada pela pandemia, vendo a Ásia crescer de uma forma espetacular e perdendo espaço no mundo. A Europa queria o pós-pandemia justamente para se reconstruir, não reconstruir prédio, mas reconstruir as regras do jogo, na questão ambiental, na questão de comércio, recolocar a Europa uma espécie de formador de leis, né? Então, os padrões trabalhistas, padrões ambientais, etc., para que pudessem, de novo, jogar o jogo dos grandes. Uma guerra atrapalha toda essa história. Não existe nenhum tipo de previsão de que isso não vai ser afetado. Agora, o Putin sabe muito bem disso. E o Putin sabe que esse é um momento justamente de divisão no Ocidente, de fraqueza nos Estados Unidos, de questões muito sérias sobre o próprio funcionamento de algumas dessas democracias, e que é o momento de avançar. Então, esse é o momento, José, da redefinição das fronteiras do final da Guerra Fria. É por isso que apesar de ser dramático, e ninguém torce por uma guerra aqui, porque não só a população sofreria muito, mas algumas estimativas falam em 3 milhões de refugiados. Imagine só isso na Europa neste momento. Mas... É impressionante. Agora, o que está acontecendo é, sim, uma redefinição, uma tentativa, pelo menos, de redefinição das fronteiras da Guerra Fria. Mas a pergunta do Josias, que é muito curioso, porque isso é uma das questões mais feitas desse momento no Google. O risco de uma terceira guerra mundial. Totalmente descartado? Não. Não, totalmente descartado não. Ontem, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU, o gabinete do Antônio Guterres, o secretário-geral, foi muito claro, dizendo: o risco de um conflito armado é real. Foi dito dessa forma, não por mim. Foi pelo gabinete do próprio secretário-geral da ONU. O risco de um conflito é real. Então, não existe meias palavras aí nessa história. É real, porque você pode, de um lado, errar no cálculo, a reação ser maior do que, de fato, a invasão, ou qualquer outro tipo de consideração que, obviamente, saia do controle. Lembrando que naquelas regiões que nós temos são guerrilhas, basicamente, grupos de rebeldes armados que não exatamente prestam a mesma... vão pela mesma cartilha de um exército tradicional, o que também aumenta o risco, obviamente, de crimes, no caso, violações do direito à guerra. A guerra também tem o seu direito. Essas violações, obviamente, podem gerar uma tensão ainda maior.